Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua vida, sua família. E eu profetizo bênçãos sobre bênçãos na sua vida. Eu profetizo salvação na sua casa. Eu profetizo saúde. Eu tenho profetizado sem cessar. E eu creio que a despeito de tudo, contra tudo, esse vai ser o ano mais saudável da sua vida. E você precisa se levantar todos os dias e fazer declarações poderosas. Faça o que funciona. Se envolva com o que funciona. Eu bato muito nisso, porque eu vejo as pessoas fazendo o que não funciona. Assim, olha para onde não tem que olhar, ouve o que não tem que ouvir, fica falando o que não tem que falar. Nas suas palavras há poder. Aprenda a orar a palavra, declarar a palavra. Medite na palavra, pense na palavra, medite dia e noite, fale a palavra. Fale a palavra, fale a palavra. Vai verbalizando, fala no seu espírito. Vai repetindo a palavra. Eu tenho vida, eu tenho saúde, minha família é abençoada, meu casamento é abençoado, meus filhos são abençoados. Meus filhos estão encaminhados. Meu financeiro é abençoado. Deus abençoou, Deus já abençoou a obra das minhas mãos. Tudo que eu fizer vai prosperar. Onde eu colocar os meus pés, eu vou conquistar territórios, todos os territórios. Eu tenho poder e autoridade. Vamos. Eu creio que a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Eu creio que esse será o melhor ano da minha vida até então. Eu creio que o Senhor reservou coisas fora do comum para mim. Eu creio que Ele vai fazer de novo. E o que Ele vai fazer vai ser tão grande que quem não conseguir ver, não vai conseguir nem acreditar. Quem não tiver lá para ser uma testemunha ocular, não vai conseguir nem acreditar. E você encontra essa palavra, essa escritura em Abacuque. Eu vou fazer. Eu faço de novo. Ele não mudou. Traga à existência o que não existe. Vá fazendo declarações dia e noite. Eu tenho paz, eu tenho vida, eu tenho sabedoria, eu tenho inteligência. Ore pedindo o espírito de sabedoria, de revelação. Peça para o Senhor iluminar os olhos do seu coração e trazer uma clareza, sabe? Iluminar o seu interior. Ore, peça, eu quero visão, Senhor. Eu quero discernimento. Eu quero ver o que eu não estou vendo, eu quero entender o que eu não estou entendendo. Eu quero te conhecer íntima e profundamente. Me ajuda, Senhor. Eu quero me aproximar cada vez mais do Senhor. Eu quero te conhecer e continuar avançando nisso.
Me ajuda. Eu quero a maturidade espiritual. Eu não quero ser um menininho, uma menininha na fé. Eu quero vida com o Senhor. Se revela a mim. Vai falando com Ele. O Senhor se mostra para mim. Eu quero ver a sua glória. Eu quero desfrutar do seu poder. E eu sei que eu tenho que estar na posição, eu tenho que dar condições para o Senhor. Me guarda de ser uma pessoa carnal, eu quero ser guiada pelo Espírito. Eu quero estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Eu quero estar no centro da sua vontade. Eu quero ouvir a sua voz com clareza, interpretá-la para a minha vida. Senhor, eu quero viver para que o teu nome seja glorificado. Eu quero uma vida que glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve, cuidado para onde você está olhando. Cuidado com quem você anda. Em nome de Jesus, quem você para ouvir. As más companhias vão alterar o seu destino. Cuidado. Cuidado com as vozes estranhas. Cuidado com o que você está vendo. Olhos santos, ouvidos santos, boca santa. O Senhor nos chamou para uma vida santa. E tudo começa na mente. A mente é a porta do coração. Você não tem controle dos pensamentos que chegam, mas você tem controle. Mas você tem todo o controle daquilo que você vai pensar. Um pensamento pode chegar, mas eu posso decidir. Eu posso escolher aquilo que eu vou pensar. Eu não vou pensar isso aqui. Eu não aceito pensar nisso aqui, pensar dessa maneira. Pense a palavra. Foi o que o Senhor falou. Pense a palavra, medite na palavra, ouça a palavra de noite, leia a palavra, tenha a Bíblia, ame a palavra de Deus, abrace a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus à mão. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses. Nem mesmo mencionem o nome deles. Você não invoca outros deuses, nem sequer mencione o nome deles. O Senhor não quer que você nem mencione. E lembre-se que um ídolo no coração, um Deus no coração é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo na mão. Eu sempre falo que os ídolos que eu posso tocar, eu quebro com a marreta, se for preciso. Ponho fogo, me livro. Mas, os ídolos do coração, só a palavra. Porque a palavra é como fogo e como martelo, e como marreta. Então, só a palavra. Por isso que eu preciso esconder a palavra no meu coração. E me voltar para Ele. E tomar muito cuidado, principalmente com o que eu falo. Porque o que eu falo é poderoso. Por isso que a Bíblia manda você falar, fale a palavra. Declare a palavra. Se envolva com a palavra. Não diga que não dá, não diga que não tem jeito, não fique aí falando que não tem possibilidade. É mentira. Olha, eu li esses dias, vou ler de novo.
Assim diz o Senhor. Sejam justos e façam o que é certo, pois logo virei para livrá-los. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é viver uma vida justa. Praticar justiça, que é praticar a palavra. E fazer o que é certo diante de Deus. Para de esperar ter vontade para fazer o que é justo e certo. Se você chama o Senhor de Senhor, então você é servo. E o servo não faz a sua vontade, mas faz a vontade do Senhor. Lembre-se que você é servo, é escravo de quem você obedece. Então você não está aí para obedecer a você, as suas vontades, os seus achismos, ou a vontade de alguém, mas a vontade de Deus. Assim diz o Senhor, sejam justos e façam o que é certo, pois logo virei para livrá-los. Seja lá o que for que você está vivendo. O Senhor chega na hora que tem que chegar para te livrar. E para mostrar minha justiça entre vocês. Ele é o Deus que odeia a injustiça. E Ele chega para fazer justiça. Feliz, bem-aventurado, altamente abençoado, como está na amplificada, digno de ser invejado, de tão abençoado. É aquele que tiver o cuidado de agir desse modo. É o que o salmista falou. Quem é a pessoa mais feliz da face da terra? Aquele que teme o Senhor. Feliz é o que teme o Senhor. Feliz é aquele que honrar meus sábados e evitar o mal. Quando o significado dos sábados é o guardar a aliança. O Senhor Jesus se apresentou como o Senhor do sábado. Eu honro a Jesus. Eu honro. Feliz é aquele que honrar meus sábados e evitar o mal. Eu guardo a aliança. Eu honro a aliança que eu fiz com o Senhor. O pacto de fidelidade. E eu evito o mal. Evito. Basta eu... É mal? Eu não quero. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga. Então, eu não posso falar assim e eu tenho a responsabilidade de também não permitir que alguém continue falando negativo perto de mim. Então, eu tenho alguém que está aqui só falando negativo, eu tenho que me levantar e dizer, escuta, não. O Senhor não quer que você viva assim, que você haja dessa maneira, porque não vai acontecer dessa forma, não é dessa forma. Não importa a sua situação, Ele é poderoso para mudar. Então, ó, não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor, quer dizer, é estrangeiro, mas está comprometido com o Senhor. O Senhor jamais me deixará fazer parte do seu povo. E não permitam que o eunuco diga, sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro. Tanto os estrangeiros quanto os eunucos não tinham parte na santidade de Israel. Viviam à margem. Está aqui, ó, não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga, o Senhor jamais me deixará fazer parte do seu povo. Por quê? Porque eles viviam à margem do reino de Deus. E não permitam que o eunuco diga, sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro. Os eunucos eram aqueles que ou eles nasciam com alguma deformidade, né? No órgão reprodutor,
ou eles eram castrados. Os reis amputavam, né, o órgão reprodutor daqueles homens e eles eram colocados, então, para tomar conta dos haréns, da casa de suas rainhas, dos haréns. Então, o Senhor vem e fala, não permitam, não falem assim, digam para essas pessoas que eu não quero que elas pensem dessa maneira e falem dessa maneira. Que não tem jeito para elas, porque se elas se comprometerem comigo, me servirem, se o eunuco se comprometer comigo, se o estrangeiro se comprometer comigo, ele vai ter um tratamento poderoso, especial, a porta está aberta para ele. As coisas são completamente mudadas. Então, assim, pode ser estrangeiro, pode ser eunuco, pode ser a mulher estéril, de Isaías 54. Cante, ó estéril. Cante. Cante, ó estéril, porque mais são os filhos da abandonada do que daquelas que têm marido. Por quê? Porque o Senhor vem e dá uma habilidade sobrenatural, que dá uma vantagem sobrenatural sobre todos aqueles que tinham uma vantagem natural, por conta das suas habilidades naturais. Preste atenção nisso. O Senhor dá uma habilidade sobrenatural. Com isso, a pessoa passa a ter uma vantagem sobrenatural sobre os que tinham habilidades naturais e vantagens naturais. Por isso que você tem que se alegrar. Porque não importa o que você tem ou não tem, importa você se comprometer com Deus. Para Deus não pesa o que você tem ou não tem. Mas se você está comprometido com Ele. Pois assim diz o Senhor, eu abençoarei os eunucos que guardarem meus sábados, que guardarem a minha aliança e fizerem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei dentro dos muros de minha casa um memorial e um nome muito maior que filhos e filhas. O que eu vou dar para eles é tão mais, é muito mais do que filhos e filhas. Pois o nome que lhes darei é permanente e nunca desaparecerá. Eu vou honrá-los. Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que o servem e amam o seu nome, que o adoram e não profanam o sábado e que se apegam firmemente à minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Não importa etnia, não importa nada. Não importa a sua condição. Para de olhar para a sua condição. Ah, porque eu não tive isso, eu não tive aquilo. Ah, eu nasci num lar assim. Ah, eu vim de uma situação tal. Ah, minha condição é essa. Ah, eu sou
um eunuco, eu sou um homem estéril totalmente, eu sou um estrangeiro, eu sou uma mulher estéril, eu sou uma terra seca. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tive esse apoio, eu não tive aquele. Eu vim de um lar disfuncional, aconteceu isso e aquilo comigo, então porque aconteceu, eu não posso viver mais. É mentira do diabo. O próprio Deus disse isso. Não permitam, não falem e não permitam que eles falem que não tem saída para eles, que está definida a situação deles. Porque se eles crerem em mim, me buscarem, fizerem uma aliança comigo, eu vou abençoá-los. E eu vou abençoá-los. Eu li para você, eu os abençoarei. Na Bíblia Viva ainda tem isso aqui, ó. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: é certo que o Senhor me expulsará do seu povo. E um homem que perdeu a capacidade de ter filhos não deve pensar: não passo de uma árvore seca. Eu sou um estéril, eu sou uma estéril. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A minha condição, para de olhar para a condição. Não acredita. Por favor, não acredite nas mentiras do diabo. Ele é o pai da mentira. E ele luta todo dia para levar as pessoas a acreditarem. Ele quer que elas acreditem que não tem jeito para elas, que é o fim para elas, que acabou para elas, que está tudo definido para o mal. Não. Olha só, o senhor falou do eunuco, falou do estrangeiro, falou da estéril. Você vai encontrar ele falando tanto da terra seca, ele fazendo florescer. Porque ele é o Deus que muda, endireita o que está torto. Faz brotar manancial em terra seca. Ele transforma uma pessoa seca numa pessoa frutífera. Lembra que aquela vara, a vara de Arão, floresceu e frutificou? Era uma vara. Uma vara. Só uma vara. Que foi cortada, uma vara. Mas pelo poder de Deus, aquela vara floresceu e frutificou. É o que Deus faz. A pessoa pode ser um galho seco. Eu sempre falo dos galhos secos, mas galhos secos que querem permanecer secos, né? Não querem florescer, frutificar. Mas quando uma pessoa, ela se levanta e ela diz: eu vou buscar Deus. Eu vou me voltar para Deus. Eu vou confiar nele, na sua palavra. E ela faz uma aliança com o Senhor e ela se volta para ele, de todo o coração. A partir dali, ela passa a frutificar, a florescer. Aquilo que não tinha jeito, não tinha saída, é completamente modificado. Não importa a sua condição, importa a sua fé. Pois o Senhor promete a esses homens que não podem ter filhos se vocês guardarem os meus sábados, fizerem a minha vontade, se apegarem à minha aliança, eu lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, uma honra muito maior do que ter muitos filhos e filhas. Eu darei a vocês um nome eterno, que nunca vai ser esquecido. Sim, Deus está falando com você. Eu não sei qual a sua situação, sua condição, não importa. Suas circunstâncias, não importa. Apenas tire o olhar disso tudo e se volte para Deus. Dependa de Deus. Clame ao Senhor. Se submeta a Ele. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida.
Para de falar da sua condição, das suas circunstâncias, dos seus problemas, do seu passado. Para de falar. Para. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou, eu não tenho isso. Para. Para. Apenas se volte para Ele. Mas de uma maneira assim, totalmente entregue, se joga nele. Se renda a Ele. E você vai ver o que Ele vai fazer por você. Você pode não ter habilidades naturais, muitas, você pode estar atrás de muita gente. Você, não sei qual a sua condição, mas o Senhor está dizendo que se você se voltar para Ele, Ele vai te dar habilidades sobrenaturais, que vão te dar vantagens sobrenaturais sobre esses que têm habilidades naturais e vantagens naturais. Deus está falando com você. Apenas se levante, dê passos de fé, olhe somente para o Senhor e que da sua boca só saiam palavras poderosas, palavras de fé. Creia em mudanças sobrenaturais. Creia. Deus está te prometendo uma grande mudança. Habilidade sobrenatural que vai te dar vantagem sobrenatural. Confia nisso. Apenas confie no Senhor, na sua palavra. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida amada. Mais uma vez eu peço que essa palavra tenha calado fundo no coração dela, tomado conta dela, despertado, para que nesse momento ela esteja se levantando com fé, com coragem, deixando o passado, calando vozes negativas, que ela esteja se levantando com fé e rumando para o impossível. É hora de nós avançarmos na direção do impossível, porque o que é impossível para nós é totalmente possível para o Senhor. E pelo poder do Espírito nós vamos viver o impossível. Aquilo que hoje é impossível para ela, o Senhor está dizendo, comigo é totalmente possível. Eu mudo a sua condição. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo. Tomo posse de mudanças radicais. Repreendo o negativismo, o pessimismo, medo, incredulidade, desânimo, todas as travas, bloqueios em nome de Jesus. Eu quebro todas as palavras contrárias, malditas, que ela mesma tem lançado sobre ela a vida dela. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que ora comigo. E que a partir de hoje essa pessoa esteja se levantando para viver uma vida completamente diferente, construir uma vida gloriosa. No Senhor é totalmente possível. Abençoe os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo renovadas, fortalecidas, despertadas, avivadas. Obrigada, meu Pai. Peço a sua bênção, dou a minha bênção, agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar, às 19h30, com a nossa casa firme. Vamos orar, vamos buscar, clame ao Todo-Poderoso. E vamos madrugada, amanhã e assim por diante, em todos os nossos templos.
conte com a gente sempre. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.